Povos originários da América do Norte e seu genocídio. Quando pensamos na história da América do Norte, muitas vezes o imaginário popular é tomado por imagens de colonos europeus, pela corrida do ouro, pela construção de ferrovias e pelo nascimento dos Estados Unidos e do Canadá, como conhecemos hoje. Mas, por trás dessa narrativa, existe uma história mais profunda, dolorosa e frequentemente silenciada. A história dos povos originários que habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus. Povos que tinham suas culturas, espiritualidades, tradições e formas de organização próprias, mas que foram brutalmente dizimados em um processo que muitos estudiosos reconhecem como genocídio. A vida antes da chegada dos europeus. Antes da chegada de Cristóvão Colombo e das grandes ondas colonizadoras europeias, a América do Norte era um continente vibrante, habitado por dezenas de milhões de pessoas. Estima-se que apenas no território que hoje corresponde aos Estados Unidos havia entre 10 e 18 milhões de indígenas. Esses povos eram extremamente diversos. Falavam centenas de línguas, tinham diferentes sistemas políticos e econômicos e viviam em regiões que iam de desertos áridos a florestas boreais. Os iroqueses, por exemplo, formavam uma poderosa confederação de tribos no Nordeste, conhecida por sua organização política avançada. Os Sioux e Cheyenne eram grandes caçadores das planícies, vivendo em harmonia com os rebanhos de bisões que cruzavam a pradaria. Os Anasazi e Hopi dominavam técnicas agrícolas complexas em regiões desérticas. Os Navajo desenvolveram sistemas de tecelagem e tradições artísticas riquíssimas. Cada povo, com sua particularidade, fazia parte de um mosaico cultural impressionante. A vida desses povos era marcada por uma forte relação espiritual e simbiótica com a terra. A natureza não era apenas um recurso a ser explorado, mas um ente vivo, sagrado, do qual dependiam e que respeitavam. Esse modo de vida contrastava radicalmente com a visão europeia, mais centrada na posse da terra e na exploração intensiva de recursos. O impacto da chegada europeia. A chegada dos colonizadores europeus no século XVI marcou o início de uma transformação devastadora. Junto com os navios, chegaram também armas de fogo, cavalos e, principalmente, doenças desconhecidas pelos povos indígenas. A varíola, o sarampo e a gripe se espalharam com rapidez impressionante, causando epidemias que dizimaram comunidades inteiras. Calcula-se que, em algumas regiões, até 90% da população indígena tenha morrido em poucas décadas apenas por causa das doenças. Mas o impacto não se limitou às epidemias. A expansão colonial trouxe guerras, massacres e a sistemática expropriação das terras indígenas. A mentalidade dominante entre os colonos via os povos originários como selvagens, que precisavam ser dominados, convertidos ou eliminados. Essa desumanização foi o primeiro passo para justificar políticas de extermínio. O processo de genocídio. O genocídio dos povos indígenas na América do Norte não ocorreu de forma repentina, mas em múltiplas fases que se estenderam por séculos. Ele pode ser observado em diferentes práticas, tanto diretas quanto indiretas. Massacres armados. Diversos episódios de massacres ficaram registrados na história. Em 1864, por exemplo, ocorreu o massacre de Sand Creek, no Colorado, quando tropas do exército dos Estados Unidos atacaram um acampamento de Cheyennes e Araparros, matando centenas de pessoas, a maioria mulheres e crianças. Outro caso emblemático foi o massacre de Wounded Knee, em 1890, quando cerca de 300 Lakotas foram mortos. Esses episódios ilustram a brutalidade da política de confronto direto. Deportações forçadas. À medida que os colonos avançavam para o oeste, os povos originários eram constantemente removidos de suas terras. O exemplo mais conhecido é a chamada Trilha das Lágrimas, quando na década de 1830, milhares de Cherokees foram obrigados a marchar de suas terras na Geórgia até o atual estado de Oklahoma. A viagem, feita em condições desumanas, resultou na morte de milhares de pessoas por fome, frio e doenças. Políticas de assimilação cultural. O genocídio não se restringiu ao extermínio físico, mas também se deu por meio da destruição cultural.
No Canadá e nos Estados Unidos, crianças indígenas foram arrancadas de suas famílias e enviadas a internatos conhecidos como boarding schools ou residential schools. Nesses locais, eram proibidas de falar suas línguas nativas, praticar suas religiões ou manter suas tradições. O objetivo declarado era matar o índio, salvar o homem. Essa violência cultural deixou marcas profundas, gerando traumas que ecoam até hoje. Expropriação territorial. A terra era, e continua sendo, o coração da cultura indígena. Através de tratados frequentemente desrespeitados ou manipulados, milhões de hectares foram roubados das nações originárias. A chegada da corrida do ouro, da expansão ferroviária e do agronegócio acelerou ainda mais esse processo, deixando os povos confinados em reservas cada vez menores e mais pobres. Esterilização e violência sistemática. No século XX, houve registros de programas de esterilização forçada de mulheres indígenas, especialmente nos Estados Unidos. Além disso, a violência sexual contra mulheres nativas, muitas vezes praticada por militares ou colonos, foi um instrumento de dominação e destruição social. A negação histórica e o racismo estrutural. Durante muito tempo, essa realidade foi invisibilizada. Nos livros de história, os povos indígenas eram descritos como obstáculos ao progresso ou como culturas fadadas ao desaparecimento natural. Essa narrativa serviu para ocultar o caráter sistemático e intencional do genocídio. Até hoje, muitos setores resistem a reconhecer que houve um processo de extermínio planejado e institucionalizado. O racismo estrutural contra povos originários persiste. As comunidades indígenas continuam enfrentando taxas mais altas de pobreza, alcoolismo, suicídio e violência em comparação com a média nacional, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Essa desigualdade é fruto direto de séculos de marginalização, roubo de terras e destruição cultural, resistência e resiliência. Apesar de toda a violência sofrida, os povos originários não desapareceram. Eles resistiram, adaptaram-se e continuam a lutar pela preservação de suas culturas, línguas e tradições. Hoje, milhões de indígenas vivem na América do Norte, reivindicando seus direitos e denunciando as injustiças do passado e do presente. Movimentos como o Idle No More, no Canadá, e a resistência contra o oleoduto de Dakota, nos Estados Unidos, mostram que a luta pela terra e pela dignidade continua. Povos como os Navajos, Cree, Lakotas, Cherokees e tantos outros seguem vivos, reafirmando sua identidade e cobrando reconhecimento histórico. Reconhecimento e pedidos de desculpas. Nos últimos anos, houve algumas iniciativas de reconhecimento. Em 2008, o governo do Canadá pediu desculpas oficiais pelo sistema de residential schools. Em 2009, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução de desculpas aos povos indígenas. No entanto, muitos criticam esses gestos por serem simbólicos e insuficientes, já que não resultaram em reparações concretas ou mudanças estruturais significativas. A importância da memória. Falar sobre o genocídio dos povos originários da América do Norte não é apenas um exercício de revisitar o passado. É uma forma de combater o esquecimento e de questionar narrativas oficiais que ainda colocam a colonização como sinônimo de progresso. É também uma oportunidade de refletir sobre o presente e o futuro, entendendo que a justiça histórica ainda está longe de ser alcançada. Valorizar as culturas indígenas, proteger suas terras e garantir sua autonomia são passos fundamentais não apenas para reparar um crime histórico, mas também para construir sociedades mais justas e diversas. Afinal, os povos originários carregam consigo conhecimentos ancestrais sobre a relação com a natureza, a espiritualidade e a vida comunitária que podem inspirar novos caminhos para o mundo moderno. Conclusão. O genocídio dos povos originários da América do Norte foi um dos episódios mais devastadores da história da humanidade. Milhões de vidas foram ceifadas, culturas milenares foram destruídas e um trauma coletivo foi imposto a gerações inteiras. Mas, apesar disso, esses povos continuam de pé, resistindo e mantendo vivas suas tradições. Reconhecer essa história é um ato de justiça.
É uma forma de dar voz a quem foi silenciado, de honrar a memória de quem foi massacrado e de apoiar a luta dos que ainda hoje buscam dignidade e respeito. O genocídio indígena não é apenas uma tragédia do passado. É uma ferida aberta, cujas consequências ainda se fazem sentir. E cabe a nós, como sociedade, não apenas lembrar, mas agir para que nunca mais se repita. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe seu comentário. Isso vai ajudar no engajamento e nos dará mais ânimo de trazer materiais de relevância em forma de vídeo. Muito obrigado e continuem curiosos!